Israel, dentro da vida, da cidadania que nós temos, eu sou um cidadão, você é um cidadão, a condição de capacidade, é interessante, esse é um estudo muito interessante, a condição de capacidade, ela se dá pela idade ou por deficiência, perdão, a incapacidade, ela se dá pela idade, quando é pouca, ou pela deficiência ou pelo estado de saúde que a pessoa está. Vou tentar exemplificar. Até os 14 anos, para o jurídico, para o direito, para o poder judiciário, para a lei, até os 14 anos você é incapaz. Entre o período ali dos 15, 16, 17 anos, antes de você completar a maioridade, que é 18, você é razoavelmente capaz. E a partir dos 18 você se torna capaz. E isso dentro do nosso espectro jurídico. Porém, mas se a pessoa ela tem mais de 18 anos, mas ela é acometida de uma grave doença, é uma pessoa que ela tem incapacidade comprovada, seja psicológica ou física, essa pessoa ela vai ter um tutor. Ela vai ter um tutor, ela vai ter uma pessoa responsável por ela. É o que acontece com as crianças com hidrocefalia, é o que acontece com as pessoas que têm problemas psicológicos, é o que acontece com as pessoas que não podem responder por si por conta da sua condição física ou psicológica naquele momento. Ponto. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar. Segundo ponto, se a pessoa que está cuidando daquela outra, naquele momento, que tem a tutela daquela pessoa, que tem a responsabilidade daquela pessoa, fica comprovado que essa pessoa tem abusado do seu poder, da sua tutela sobre ela, para cometer atos ilícitos, pode sim ser solicitado na justiça que a tutela seja revogada e, digo mais, pode ser pedido a anulação do casamento. Pode ser pedido, já que ela não tem condições de responder por si nesse momento. Então, pode sim. Porque ela não tem condições. Olha, vou te dar um exemplo. Duas pessoas se casam. Sim. E uma dessas pessoas tem um problema psicológico. Eu estou trazendo aqui do físico para o psicológico, por exemplo. E um advogado dessa família comprova que aquela pessoa que casou com outra não tenha condições psicológicas, é uma pessoa doente, não tinha condições mentais para casar, pode ser revogado, inclusive, mas aí no ato do casamento. Mas aí no ato do casamento a pessoa já tinha essa debilidade, né? No caso dela, é posterior, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Porque é o seguinte, o que acontece no caso da Amanda Vanessa? A Amanda Vanessa, ela está numa cama, pelo que nós entendemos, ela tá, né, ela não tem mobilidade, né? Até hoje, ela está no estado grave, né? Digamos assim, ainda. A sua situação, ela não tem como responder por si, ela não tem como, nesse momento, devido à sua debilidade, que já todo mundo está vendo aí, parece-me que ela não tem como falar por ela mesma. Então, se o tutor dela, a pessoa que está ali responsável, ele tem abusado dessa tutela, dessa responsabilidade sobre ela, para cometer ilícitos, e a família tem prova, repito, se a família comprovar, isso é interessante deixar claro, porque também a gente fala da família, mas se a família estiver mentindo, a família também pode ser responsabilizada por isso. Então, assim, se a família deixa comprovado que ele está abusando dessa responsabilidade, a família pode sim pedir para assumir a tutela dessa vítima e a justiça pode conceder ou não. Inclusive, há um recurso no artigo 300 do Código de Processo Civil que fala sobre tutela de urgência. Se a família entende que está passando por uma situação, essa situação gravíssima, e é urgente tirar a tutela dele, a família pode entrar com a ação na justiça e pedir a tutela de urgência para que a justiça decida liminarmente e já conceda... Exatamente. E já conceda, antes do julgamento, essa tutela à família, né? Agora, da mesma forma, se o Dobson comprova que nada disso está acontecendo, que isso é uma ilusão da família, além dele ficar com a tutela, ele provando que está correto, ele ainda pode processar a família por ter feito tudo isso. Porque, assim, assassinato de reputação, as pessoas às vezes pensam que isso não dá em nada. Mas, gente... é responsabilizado civilmente, criminalmente e indenizado. É um crime grave também você imputar a pessoa um crime na qual ela não cometeu.